Olá, bem-vindo ao tutorial do Soroban Brasil. Meu nome é André Luiz, eu sou esse cidadão que você está vendo. Eu comecei a me interessar pelo Soroban provavelmente da mesma forma que você, só que na época não tinha internet. Eu assisti uma demonstração na televisão, no canal 12, se não me recordo, era um cidadão que falava assim, vem comigo. E depois de 6 meses procurando o Soroban e algum manual, eu descobri que isso é coisa extremamente rara no Brasil. Era muito vinculado a descendentes de japoneses e não tinha material. Então, depois de muito custo, eu consegui uma ajuda, consegui comprar um instrumento Soroban e consegui um livro. A partir desse livro, como eu não tinha professor e ninguém para tirar minhas dúvidas, a não ser por telefone numa escola de São Paulo, que foi a única que realmente me esclarecia as dúvidas, eu comecei a produzir meu próprio material. Como o instrumento Soroban é difícil e na época muito mais difícil de ser encontrado no Brasil, eu ficava com medo de levar para o trabalho e quebrar, deixar cair, as pessoas acham interessante, né, queriam mexer, e eu ficava com receio de cair e quebrar. Então eu fiz um programa que eu chamei de Sorocalc, que é esse aqui. Essa é a versão 2, ainda não está no site Soroban Brasil, mas daqui a um tempo procure por lá que ele vai estar lá. E a partir desse software eu comecei a treinar a usar o Soroban. Coloquei na internet, criei um site gratuito anteriormente na HPG, era sorobanbrasil.hpg, posteriormente criei um domínio. E eu comecei a receber inúmeras perguntas do Brasil inteiro e até de outras partes do mundo. E fiquei extremamente empolgado de difundir a informação que foi muito difícil para encontrar. Então, a partir de agora, você vai poder aprender o básico do Soroban com os vídeos tutoriais do Soroban Brasil. Inicialmente, o que é o Soroban? O Soroban é um ábaco. Só que ele tem uma forma característica porque ele é japonês. Ele foi derivado do ábaco chinês chamado Suanpan, que é maior, né, do que o atual Soroban. E em meados de 1700 em diante, o Soroban foi tomando forma no Japão. Passou por inúmeras mudanças, passou a ser obrigatório no Ministério da Educação, depois passou a não ser, depois passou a ser novamente, e por aí vai. No livro que eu escrevi, eu dei uma repescada nessa história e acrescentei também histórias da existência do ábaco em si, na história da humanidade, até chegar ao Soroban em si. E no Soroban se tornou muito popular após uma competição entre a calculadora digital, na época, contra um excelente operador, né, de uma calculadora digital contra um sorobanista japonês. O Soroban ganhou e a partir daí começou a ser difundido mais ainda nas outras partes do mundo. A forma de escrever os números no Soroban é exatamente da mesma forma que se escreve no papel. Você escreve o número de 0 a 9 em uma casa, na casa à esquerda você escreve também de 0 a 9 e assim sucessivamente. No Soroban é igual, a base é decimal. Você tem unidade, dezena, centena, unidade, dezena e centena. Vamos pegar aqui o manual. Aqui. Você tem uma unidade, uma dezena e uma centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim por diante. No Soroban, como é que você separa essas casas? Com esse ponto de referência. Mas antes, vamos dar uma destrinchada na estrutura do Soroban.
eu tenho uma haste, que é essa aqui, que divide em parte superior, que são essas contas em cima, e inferior, que são essas contas embaixo. Cada bolinha ou pedrinha, como muitos chamam, que são esses contas aqui, na verdade o Soroban chama-se contas. Cada uma dessas de cima vale 5, cada uma dessas de baixo vale 1. Então, em um pontinho desse aqui, que é a unidade, eu posso marcar do número 0, que é esse aqui, que é o número 0, até o número 9. Cada um destes de baixo vale 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 5, a de cima vale 5, 6, 7, 8, 9. Como é que é o 10? No papel, eu tenho uma unidade de dezena e 0 unidades. Então, eu marco da mesma forma. Uma dezena e 0 unidades. Se eu quiser 100, eu marco uma centena, 0 dezenas, 0 unidades. Se eu quiser escrever um número, por exemplo, 56, eu coloco 5 dezenas e 6 unidades. 56. Repare que o pontinho ele está na unidade. Bom, você deve estar se perguntando qual pontinho que eu escolho, como é que eu sei isso? No decorrer do seu aprendizado no Soroban, você vai perceber que determinados cálculos você vai precisar variar esse posicionamento. Então, você que vai definir qual que você vai utilizar. Nesse Soroban aqui, ele tem 9 casas, mas você pode ter Sorobans de 21 casas, de 32 casas, depende de onde você conseguir. Aqui, no Sorocalc, ele vai até 30 posições. Então, eu vou trabalhar nesse pontinho aqui. Se eu escolhesse esse pontinho, seria uma unidade. Daqui para lá, eu consideraria vírgula, se eu fosse trabalhar com vírgula. Como eu não vou, eu vou escolher esse aqui. Então, para eu colocar 10, é uma dezena e 0 unidades, 100, uma centena e 0 unidades, milhar, uma unidade de milhar, 0 centenas, 0 dezenas, 0 unidades, fica 1000. Por que que no Soroban você fazer cálculo, como você já deve ter visto nos vídeos que eu coloquei do YouTube, lá no Soroban Brasil, por que que os cálculos são rápidos? Repara o seguinte, quando nós aprendemos os números e começamos a aprender as operações matemáticas, perceba que nós pensamos em volume. Por exemplo, 10 não é uma posição no Soroban, são 10 coisas. Se eu penso em 100, são 100 coisas. 1000 coisas, 1 milhão de coisas. No Soroban, isso não importa. Você só fica realmente preocupado em marcar no Soroban a posição daquele número que você quer representar. Então, se eu quiser representar 100, eu ponho uma centena aqui e acabou. Não são 100 coisas, eu tenho uma conta que se mexeu aqui. Se eu quiser somar mais 100, eu somo mais uma unidade, nesse caso aqui, nessa haste, que equivale a uma centena, então 200. Mas visualmente eu só mexi duas contas, ou pedrinhas, até você acostumar com o nome contas. Então, quando você faz um cálculo no Soroban, você se preocupa em operacionalizar as contas. Como, em outras palavras, que eu vou adicionar ou retirar as contas para chegar ao resultado desejado. E isso, como é que é feito? Isso é automatizado. Assim como a digitação, você tem A, S, D, F, G, H, J, K, L, C cedilha, e você automatiza o uso dos seus dedos até o ponto em que você não pensa em que dedo você está batendo, o Soroban é a mesma coisa. Você automatiza essa combinação até o ponto em que você não pensa no processo em si. Depois que você automatiza, o seu cérebro faz para você. E uma coisa interessante do Soroban é que você trabalha com os dois lados do cérebro. Você trabalha com o lado esquerdo e com o lado direito. Um extremamente analítico e o outro
extremamente criativo, que trabalha imaginação, criatividade, etc. O cálculo mental nada mais é do que visualizar o soroban e conseguir fazer todas as movimentações das contas mentalmente. Aí você faz cálculo mental. Vamos dar um exemplo de cálculo? Vamos lá, eu tenho 1 aqui, uma unidade. Eu vou somar mais 1, então o que eu faço? Eu suspendo 1. Essa posição aqui é o soroban zerado. Tem só 0 aqui, são as contas de 5 para cima e as de 4 para baixo. Com 4 embaixo, cada um valendo 1. Quando eu quero acrescentar, as de cima eu abaixo e as de baixo eu subo. Então eu vou colocar uma unidade. Agora eu vou colocar 3 unidades. Então 1 mais 3, eu só suspendo 3. Ok. O resultado, repare que ele sai sozinho. Se eu tiver, por exemplo, 135 e eu quiser somar 60, o que é 60? São 6 dezenas e 0 unidades. Aqui é unidade, aqui é dezena. Então eu somo 6. 5 mais 1, 6. Olha o resultado que já saiu, 195. Da mesma forma, se eu quiser subtrair, eu só retiro. Se eu quiser subtrair 30, são 3 dezenas. Então eu venho na casa aqui de dezenas e tiro 3 aqui, que são 30. Pronto, 165. Se eu quiser somar mais 4 unidades, eu venho e somo 4 aqui na unidade. Suspendo os 4. 169. Se eu quiser diminuir 100, tiro o 100 aqui, 69. Agora, você memorizar essas operações demora e requer um certo treino. Mas depois que você entender como é que você adiciona e você retira, isso passa a ficar tão interessante para você que a matemática em si passa a ter uma visão, passa a ser uma visão completamente diferente e extremamente interessante. Bom, esse foi o tutorial por hoje. Esse aqui estou usando o Sorocalc 2. Depois procure no site Soroban Brasil, breve ele vai estar por lá. Agradeço sua atenção, seus comentários são sempre bem-vindos. Por favor, mande e-mail, que sempre que possível eu respondo vocês. Obrigado.